Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 12 de janeiro. Pelo menos 12 mil profissionais de saúde de hospitais particulares da rede pública do Rio de Janeiro estão afastados do trabalho por causa da Covid. Sobe para 341 o número de municípios mineiros em situação de emergência por causa das chuvas. O Ministério Público abre um inquérito para investigar a tragédia em Capitólio. E ainda, a alta médica de um tigre de Bengala no Rio, o animal passou por uma cirurgia inédita no Brasil. Agora no Brasil TV. O avanço da variante Ômicron já impacta o atendimento em hospitais e unidades de saúde no Rio de Janeiro. Preste atenção, cerca de 20% dos profissionais de saúde estão afastados por terem contraído a doença. São pelo menos 12 mil só na rede municipal e nos hospitais particulares. Uma variante com rápida disseminação. Apesar dos sintomas em geral serem leves, a grande preocupação com a Ômicron é em relação aos impactos que ela pode causar. Muita gente doente ao mesmo tempo. Isso afeta o comércio, o serviço público e também o atendimento de saúde. Segundo a Prefeitura, 5.500 profissionais da rede municipal tiveram que ser afastados desde dezembro por causa da Covid-19. A Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro calcula que 6.500 profissionais estejam afastados apenas nos 130 hospitais conveniados, o que representa 20% da força de trabalho. Consequentemente, nós temos uma demora nesse atendimento, uma exaustão das equipes que estão trabalhando e uma maior dificuldade no atendimento do fluxo desse paciente. Então, é importante que a gente contenha essa infecção para evitar maiores danos, inclusive nesse gargalo que é a emergência e urgência nos hospitais privados. Nós vivenciamos em todas as unidades de saúde, nas emergências, nas clínicas da família, defasagem de profissionais, uma defasagem que é histórica e ainda mais agora agravada pelos colegas que estão doentes e tendo justamente que se recuperar da Covid-19 que contraíram provavelmente em trabalho, né? Isso levando a uma perda de mais de 20% dos profissionais na linha de frente desse momento, que faz muita falta. Isso tem impactado bastante no atendimento, que já vem sobrecarregado. Esses profissionais estão exaustos, tanto emocionalmente como fisicamente, que já vêm sobrecarregados desde o início da pandemia, e em muitos casos até com suspensão de férias desses trabalhadores. Para minimizar os impactos no atendimento por conta de profissionais de saúde afastados, a Prefeitura do Rio publicou um decreto para ampliar a capacidade operacional das equipes. Funcionários públicos do município passam a poder auxiliar o trabalho nos centros de testagem e de vacinação e vão ganhar R$ 100 por dia. A Prefeitura do Rio oferece o teste para a Covid nas unidades de saúde básica e em outros 13 pontos pela cidade. Foi mais um dia de fila no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca. 2 novos polos de testagem foram inaugurados hoje, na Faculdade Capitão Lemos Cunha, na Ilha do Governador, e no Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz. Se antes a orientação era testar diante de qualquer suspeita, hoje a Prefeitura recomenda que as pessoas evitem procurar atendimento, a não ser em caso de necessidade. E os números mostram que a vacinação é a única solução para enfrentar a pandemia. Para você ter uma ideia, vamos mostrar os números de pessoas internadas hoje na cidade do Rio. Quase 40% não tomaram nenhuma dose da vacina e mais de 90% não completaram o esquema de vacinação. Enquanto os casos sobem no município, quase 750 mil pessoas ainda não tomaram um reforço. No Imperator, no Meier, o movimento foi constante durante toda a manhã. O espaço é um dos centros de vacinação que foram reativados pela Prefeitura na cidade essa semana. Com um aumento grande no número de casos, a dose de reforço é ainda mais importante. A vacina é o que vai salvar a gente, é o que vai fazer com que a gente possa viver uma vida ainda mais normal, né? Porque a gente ainda está vivendo num momento muito atípico. Eu acho que a terceira dose e os cuidados no dia a dia, né? Mantendo as restrições, eu acho que vai dar uma amenizada, né? No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, a fila da vacina só estava menor do que a de testes de Covid.
Mais de 5 milhões de pessoas tomaram a segunda dose na capital e quase 2 milhões receberam a dose de reforço, ou seja, 28,3% da população. 37.537 pessoas se vacinaram ontem no município. 913 receberam a primeira dose. A segunda, 4.365. Dose única, 37. E foram aplicados 32.222 reforços. Mas cerca de 742 mil pessoas ainda precisam voltar aos postos para a dose de reforço. Um número bem acima do ideal. Se você quer estar protegido, você tem que se vacinar com todas as doses da vacina preconizadas para a sua faixa etária e na época que elas são preconizadas. Vacine-se com todas as doses. Essa vacina impede, sim, a doença e o óbito. O número de internados com Covid-19 nos hospitais do município tem aumentado nos últimos dias. Hoje é de 180 pessoas. Entre os pacientes internados com Covid-19 na rede SUS da capital essa semana, 90% não estão com o esquema vacinal completo e aproximadamente 38% não tomaram nenhuma dose da vacina. Tem um comportamento muito diferente nas pessoas vacinadas das não vacinadas. As não vacinadas, de fato, tem um aumento de internação e de casos graves. Na população vacinada, a gente está vendo a Omicron se comportar um pouquinho diferente das demais. Uma dorzinha de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, mas ela raramente nas pessoas vacinadas provoca situações mais graves. Ontem, a Prefeitura voltou a abrir leitos para Covid no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, que já foi referência para o tratamento da doença. São 25 de enfermaria e 25 de UTI. A Prefeitura também pediu que as redes estadual e federal de saúde também abram novos leitos para Covid. Para evitar novos casos graves e que demandem internação, o jeito é vacina no braço. Terceira dose. Eu já tive a Covid, fiquei internada, fiquei bem ruinzinha. Aí melhorei, né? Tomei a segunda. Eu tô tranquila porque eu tô vacinada, tomando todos os cuidados, né? Usando máscara, álcool gel e mantendo distanciamento. Eu aconselho as pessoas a ter mais bom senso, né? Respeito, né? Respeito aos profissionais da área de saúde, principalmente a ciência. E tem que tomar vacina, gente. Tem que tomar vacina. A taxa de ocupação nas UTIs por pacientes de Covid voltou a subir em São Paulo. No começo de janeiro, os hospitais municipais tinham 17% de ocupação nas unidades de terapia intensiva. Agora são 41%. O aumento no número de casos fez, inclusive, a Prefeitura de São Paulo voltar a destinar leitos exclusivos para a Covid-19. O que parecia apenas um resfriado mais forte, na verdade, era Covid. Semana passada comecei com alguns sintomas, como se fosse uma sinusite, uma dor na parte frontal da testa, garganta arranhando e o nariz com um pouco de coriza. Fiz o teste no domingo e detectou positivo para o Covid. A Margarete pegou a doença agora no começo do ano. Como ela está vacinada, não precisou de internação. Eu tomei as 2 doses da vacina. Dia 17 tomo a terceira dose. E eu tenho certeza que foi um dos motivos de não ter sido nada muito mais grave. Assim como ela, milhares de pessoas também estão se infectando com a Covid. O número de pacientes disparou nos primeiros dias de janeiro. Em todo o estado, são 5.140 pessoas em enfermarias e UTIs. No dia 1º, eram 2.830, um aumento de 81%. Na capital, o número de leitos de UTI ocupados também aumentou. Por outro lado, caiu o total de vagas disponíveis. Esse gráfico mostra que no começo do ano havia uma folga maior entre a quantidade de leitos e de pacientes nos hospitais públicos e privados. Agora é como se o cobertor estivesse mais curto. A Prefeitura diz que está acompanhando a evolução da pandemia e preparada para ampliar as vagas se for necessário. Na segunda onda, nós conseguimos virar um hospital inteiro em 24 horas, né? Hoje, esses hospitais nossos, todos eles, foram estruturados para esse tipo de atendimento. Estão atendendo outras patologias porque a cidade precisa, mas a gente tem um sistema de remoção da cidade, dentro da cidade, bem eficiente. Se tivermos que colocar pegar um hospital único, pegar os pacientes que estão lá e dividir as patologias por hospitais, a gente consegue fazer isso em 24 horas. A infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, explica que não controlar a expansão da doença e a necessidade de mais leitos
também pode atrapalhar no tratamento de outros casos. As outras patologias, com certeza, né, os procedimentos serão adiados mais uma vez. Então, nós temos os pacientes aguardando já quase 2 anos, muitos deles, né, e terão mais um adiamento aí por talvez 4, 6, 8 semanas no mínimo, o que traz grande preocupação, porque a expectativa até, né, de um tratamento bem sucedido ou de cura de algumas doenças se dilui ou quase que se perde com uma espera tão grande assim para a realização dos procedimentos. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que já identificou um aumento de 30% nas novas internações na última semana epidemiológica, principalmente em leitos de enfermaria. A rede de saúde continua com os leitos exclusivos para Covid, podendo fazer também o atendimento de outras síndromes respiratórias. No momento, o estado tem cerca de 6 mil leitos de enfermaria, com uma média de 40% de ocupação, e cerca de 4 mil leitos de UTI, com ocupação de 37%. Vamos para Belém. Hoje, muita gente procurou o centro de testagem para Covid da Prefeitura. E aí, formaram-se longas filas por lá. Em Belém, os testes da Covid-19 estão disponíveis em unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde e também em prontos-socorros da capital paraense. A estratégia da Secretaria de Saúde do município é levar esses testes de forma itinerante, como nessa quadra de esportes aqui na periferia da cidade. Nos últimos 2 dias, 1.500 pessoas procuraram o serviço. Desse total, 20% foram confirmadas aí com a Covid-19. O que nós estamos pedindo para vir aqui são as pessoas que eventualmente estão com sintoma leve, uma gripe, um sintoma de gripe, alguma coisa desse tipo, ou tiveram contato com alguém que está doente. E aí essas pessoas são as pessoas que têm que ser testadas aqui nesse centro. Carlos Brito para o Brasil TV. Agora vamos falar da chuva em Minas Gerais. O número de cidades em situação de emergência mais do que dobrou no estado. Em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, cerca de 2.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Hoje de manhã ainda havia moradores ilhados e muitos pontos de alagamento na cidade. Tem muitos acessos aí para bairros interditados, com pontes interditadas, né? Acessos para dentro da cidade também interditados, que é a MG 050, né? Em São Joaquim de Bicas, a chuva deixou mais de 500 desalojados. 18 famílias da aldeia indígena Naoxorã tiveram que sair de casa. Olha a situação da aldeia Naoxorã. O rio tomando conta do que é dele, né? A natureza tomando conta do que é dela. Não tem condições mais de viver aqui. Brumadinho amanheceu com sol, mas ainda tomada pela água. Casas só com o telhado de fora. Caminhões e ônibus submersos. Morros e encostas sinalizando que o perigo ainda ronda a cidade. Onde as águas já começaram a baixar, aparecem os problemas causados pelas enchentes. Em Rio Acima, tratores estão tirando a lama das ruas. Além da sujeira, também há muitos eletrodomésticos, restos de móveis e colchões espalhados pela cidade. Do alto, o município de Honório Bicalho está irreconhecível. Tudo parece um cenário de guerra. E dá para ver que poucas casas resistiram à chuva. Recomeçar do zero é um desafio para muitas famílias mineiras neste início de ano. Milhares de pessoas foram resgatadas pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros apenas com a roupa do corpo. Entre desabrigados e desalojados, todos precisam de ajuda. Desabrigados são aquelas pessoas que tiveram suas residências atingidas e precisaram de acolhimento do poder público, onde a prefeitura cedeu os abrigos. Os desalojados são as pessoas que também tiveram suas casas atingidas, porém conseguiu abrigo em casas de parentes, de familiares, de amigos. Abrigos, escolas e igrejas do estado estão recebendo doações. E tem gente que precisa de tudo: comida, água, roupa, produtos de higiene e limpeza. A demanda por ajuda humanitária, por donativos, ela é muito grande e a quantidade de donativos recebidos ainda é muito pequena. Em Nova Lima, onde carro comum ainda não consegue passar, jipeiros se organizaram para levar as doações. Vai dar tudo certo para a senhora. Nossa, Jesus tem misericórdia. Bora. A Regina levou doações a este ponto de arrecadação em Belo Horizonte. Tinha até uma televisãozinha. Eu quero que vá uma coisa limpa, dobradinha, cheirosa, que possa massagear um pouco o coração. E tudo que chega sai rapidinho. Esse caminhão vai direto para Raposos. Todo mundo pode fazer um pouquinho, que no final vai dar
uma soma muito grande. Na cidade de Raposos, enquanto os comerciantes trabalham duro para conseguir limpar as lojas, moradores se assustam ao voltarem para casa. Ver essa situação muito triste. É difícil, mas tem que pedir Deus força e seguir em frente, porque não pode parar, né? Juntos todo mundo consegue reerguer. E a Defesa Civil de Minas Gerais segue monitorando a situação da barragem do Carioca, que fica no centro-oeste do estado. Durante a madrugada, a empresa que opera essa barragem, a barragem do Carioca, emitiu um comunicado às autoridades por causa da possibilidade de elevação do nível do Rio São João. Mas hoje o nível baixou um pouco e, com isso, parte do comércio de Conceição do Pará foi reaberto. A Marcela Mesquita é quem explica tudo pra gente. O nível do Rio Pará baixou 1,23 m, mas continua cerca de 4 metros acima do leito normal. O Rio São João, que bloqueia o acesso a algumas comunidades rurais porque transbordou, também está com nível alto, porém a água já não ocupa mais a ponte que liga Conceição do Pará a Pitangui. A Companhia Tecido Santanense chegou a elevar o nível de alerta para vermelho, por conta de um possível aumento da vazão da represa de Benfica em Itaúna. Ela aumentou, mas já reduziu. 2.600 pessoas foram impactadas com as chuvas em Conceição do Pará, segundo a Prefeitura, mas nenhuma está em áreas de risco. 4 comunidades rurais continuam ilhadas. As pessoas estão sendo resgatadas de helicóptero e também de barcos por bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar. O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um inquérito civil para investigar a queda de parte daquele paredão de rocha em Capitólio no sábado. 10 pessoas morreram nessa tragédia. O Gustavo Oliva acompanha a situação lá em Passos. O Ministério Público vai investigar se a Prefeitura de Capitólio mantinha alguma sinalização no local do acidente, se fazia também a manutenção das áreas de risco e também a manutenção nos cânions. Inclusive, o promotor André Silvares Vasconcelos afirmou que vai investigar possíveis irregularidades, como a navegação de lanchas em locais não permitidos e o trânsito de carros em cima da estrutura dos cânions, o que é perigoso. Este é o segundo inquérito aberto pelo MP de Minas para investigar o turismo no Lago de Furnas, em Capitólio. De acordo com o Ministério Público, medidas de segurança melhoraram depois da abertura desse inquérito em 2018. A área dos cânions permanece interditada. Prefeitos da região do Lago de Furnas já foram ouvidos, inclusive aqui pela Polícia Civil, que está reunindo documentos e informações sobre o turismo aqui na região. Um geólogo também vai auxiliar no inquérito. E as construções que ficam próximas aos cânions vão passar também por uma vistoria. Os feridos no acidente estão sendo ouvidos, também fazem parte desse inquérito. Um marinheiro de 26 anos, o último ferido que estava internado aqui na Santa Casa de Passos, ele passou por uma cirurgia e teve alta hoje mais cedo. Tragédia nas estradas. Uma colisão frontal entre um ônibus e um carro de passeio deixou 6 pessoas mortas na BR-020, em Goiás. O acidente foi hoje de madrugada, perto de Formosa, em Goiás. Um ônibus da empresa Transbrasil, que saiu de Brasília e tinha como destino Teresina, no Piauí, bateu de frente com um carro que vinha no sentido contrário. O veículo ficou destruído. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os ocupantes do carro eram da mesma família e morreram no local. Um homem, 2 mulheres, um adolescente e uma criança. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, segundo os bombeiros. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima do carro era o motorista de 64 anos, a esposa dele de 61, a filha do casal de 36 anos, um neto de 17 anos e uma neta de 4. O auxiliar do motorista do ônibus de 23 anos foi arremessado para fora do veículo com o impacto da batida e também morreu na hora. Segundo informações dos bombeiros, ele estava em pé na hora do acidente. O motorista do ônibus relatou aos socorristas que o auxiliar havia levantado para buscar um café pouco antes do desastre. A perícia está no local para identificar as causas e a dinâmica do acidente. Segundo informações preliminares dos bombeiros, com base no relato do motorista do ônibus, o carro teria invadido a pista contrária, batido de frente com o ônibus e caído numa vala à margem da rodovia, que estava molhada na hora do acidente. Um outro grave acidente, 5 pessoas também da mesma família morreram hoje cedo no Paraná.
Os 5 estavam na cabine desse caminhão que tombou na BR-376 entre Ponta Grossa e Curitiba. O motorista de 39 anos, a esposa dele de 33 e as 3 filhas, de 2, 9 e 12 anos, morreram na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a família voltava do litoral do Paraná para Rondonópolis, que fica no Mato Grosso. Enquanto os bombeiros e policiais rodoviários atendiam este acidente, um outro caminhão perdeu o freio e atingiu as viaturas. A carga de madeira se espalhou pela pista, mas ninguém ficou ferido. Fazer um intervalo. A seguir, a paralisação dos policiais civis em Sergipe. Brasil TV de volta com a imagem de uma jiboia que apareceu no telhado de uma casa. Isso foi lá no Distrito Federal. A cobra de quase 2 metros estava enrolada na viga de madeira do telhado. A jiboia foi resgatada por policiais ambientais e, como não tem ferimentos, vai ser solta em local apropriado, na natureza. A gente conta agora que os policiais civis do estado do Sergipe entraram em greve. Eles fizeram protestos e querem ser recebidos pelo governador do estado para discutir o salário das categorias. O trânsito foi bloqueado por diversas viaturas na Avenida Visconde de Maracaju, na zona norte da capital sergipana. Era o início da mobilização de policiais civis que se concentraram em frente à 3ª Delegacia Metropolitana. O ato foi realizado depois de várias assembleias feitas ao longo da tarde, que resultaram em uma paralisação da categoria e reivindica, entre outras pautas, reajuste salarial e o retorno do adicional de periculosidade. Os policiais civis, todos os delegados agentes escrivães, decidiram por uma paralisação que a própria categoria determinou que fosse imediata. É por isso que nós viemos aqui para a Central de Flagrantes e realmente nós nunca determinamos e gostaríamos de chegar a esse ponto, mas infelizmente a falta de diálogo, a injustiça que passa aos policiais sergipanos levou a este momento de paralisação. A paralisação envolve diversas classes de policiais civis, entre elas a dos delegados, que também buscam a reestruturação de carreira. Há 7 anos consecutivos, nós estamos experienciando a corrosão sistemática dos nossos salários, que já se aproximam de 60% de corrosão. Portanto, é uma luta por dignidade. E mais um ato já está programado. Os policiais planejam uma caminhada em direção ao Palácio do Governo na próxima quinta-feira. O governo do estado de Sergipe informou que está com as negociações permanentemente abertas. Sobre a reestruturação das carreiras, o governo disse que já havia provocado a discussão, mas que a categoria só quis discutir periculosidade. Agora olha só essa notícia, o Bioparque do Rio de Janeiro recebeu de volta um morador ilustre. A gente está falando do tigre de Bengala, William. Ele teve alta depois de passar por uma cirurgia inédita no Brasil. O Rogério Coutinho foi quem acompanhou esse retorno para casa. Vamos ver. O dono dessa casa já está voltando. E ficar aqui dentro não é recomendado. Meses atrás, vê-lo aqui era a clara imagem do sofrimento. O tigre andava com muita dificuldade. Ele sentia um problema na perna. E era feito o tratamento, acompanhamento, melhorava e passava. E com o passar do tempo a gente viu que houve uma piora significativa. E aí que mesmo com as medicações ele não melhorava. William sofria de fortes dores no joelho direito. E a tendência era que com o tempo isso provavelmente fizesse com que ele não se levantasse mais e pudesse até vir a óbito. O diagnóstico mostrava uma lesão grave no ligamento, que estava rompido. Nesse vídeo a gente consegue mostrar como que o joelho faz uma movimentação, tá, que não seria possível se o ligamento estivesse inteiro. A decisão de fazer cirurgia veio rápida, mas com uma surpresa. Os cirurgiões não encontraram referências para esse tipo de operação. Ela nunca foi feita, nunca foi realizada nessa espécie, nunca teve esse procedimento num tigre, não tem informação específica. Então, na verdade, a gente precisou criar isso e desenvolver um implante específico para poder realizar a cirurgia. Após vários exames, os veterinários operaram o tigre William em um procedimento que durou 3 horas.
A técnica usada nesse gigante de 170 quilos foi a mesma aplicada em animais pequenos, como cães e gatos. William recebeu uma prótese de aço cirúrgico de 9 milímetros de espessura, 15 centímetros de comprimento e 9 parafusos. Bem difícil, um osso muito mais duro, muito mais forte, então foi bem desafiadora a cirurgia. É o grande dia, voltar para casa e viver sem as dores. Este aqui é o recinto do William. Quando ele está aqui dentro, obviamente, ninguém fica aqui. Tem essas árvores que fazem bastante sombra, esta piscina aqui que ele adora. Agora de manhã, o local passou por uma limpeza, a grama está paradinha. Tudo para receber o dono desse lar. Depois de 6 meses de tratamento, o William já pode voltar para casa. William saiu tranquilo, na elegância de um príncipe inglês. Ele recebeu esse nome em homenagem ao integrante da família real britânica. Já está muito melhor, já recuperou demais, né? E a tendência é, conforme o tempo for passando, ele vai fortalecer mais a musculatura até o ponto de ficar praticamente normal. O tigre fez reconhecimento da casa e nem deu bola para o aperitivo de carne e folhas, por enquanto. Agora o dono da casa vai ter muito tempo para aproveitar. Os visitantes agradecem o desfile da realeza. Que eles merecem o melhor tratamento possível, né? E acho que aqui ele está recebendo. Vida longa ao William. O Brasil deve ficar por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.